sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Francisca Ferreira da Costa, acadêmica do curso Tecnologia e Psicomotricidade e Ludicidade da Educação Infantil, do Centro Universitário Cidade Verde, Unicif. E hoje convido você para conhecer um pouco mais sobre uma das maiores tradições religiosas e culturais do município de Chaval, no estado do Ceará. Nosso tema hoje é Santo Antônio e a história de Chaval, fé, cultura e desenvolvimento. Ao longo desse episódio, vamos conversar sobre a origem da devoção a Santo Antônio, sua importância para a formação da identidade do povo chavalense e como as festividades dedicadas ao santo continuam fortalecendo a cultura, a religiosidade e a memória coletiva da população. Para essa conversa, temos a honra de receber Ana Ketely Andrade de Souza, uma convidada que conhece bastante a história e as tradições religiosas do município. Ana Ketely, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação participar deste podcast e poder compartilhar um pouco da história de Chaval e da importância de Santo Antônio para a nossa comunidade. Interessante. Então, vamos lá. Para iniciar a nossa conversa, gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes qual é a importância de Santo Antônio para a história de Chaval. Santo Antônio é considerado o padroeiro de Chaval e representa muito mais do que uma figura religiosa. Sua devoção acompanha a história do município desde seus primeiros anos de formação. A presença da igreja dedicada ao santo ajudou a organizar a vida religiosa e comunitária da população. Ao longo do tempo, a fé em Santo Antônio tornou-se um elemento de união entre os moradores, fortalecendo valores como solidariedade, respeito e convivência comunitária. Até hoje, o santo é um símbolo da identidade cultural e religiosa do povo chavalense. Ana Ketely, como surgiu a devoção a Santo Antônio em Chaval? A devoção nasceu com os primeiros moradores da região, que eram profundamente católicos. Ao escolherem Santo Antônio como padroeiro, passaram a realizar celebrações religiosas em sua homenagem, fortalecendo a fé da comunidade. Com o passar dos anos, essa devoção foi sendo transmitida de geração em geração, tornando-se uma tradição que permanece viva até os dias atuais. A construção da igreja dedicada ao santo contribuiu ainda mais para consolidar essa devoção. O que você acha das tradições religiosas relacionadas a Santo Antônio? Ainda são preservadas atualmente? Atualmente continuam sendo realizadas novenas, missas, procissões, quermesses e apresentações culturais durante o período da festa do padroeiro. Muitas famílias participam ativamente dessas celebrações, fazendo promessas, pagando graças alcançadas e contribuindo com a organização do evento. Além disso, é comum a participação de visitantes de outras cidades, fortalecendo ainda mais a tradição religiosa e cultural do município. Bom, muito interessante a história do povo da cidade, né? Sobre Santo Antônio e seu padroeiro. Então, mais uma pergunta. Além das questões religiosas, qual a influência dessas festividades para a cultura e para a economia da cidade? As festas de Santo Antônio movimentam diversos setores da economia local. Comerciantes, artesãos, vendedores ambulantes e pequenos empreendedores encontram nesse período uma importante oportunidade de geração de renda. Culturalmente, as festividades preservam costumes, músicas, danças e manifestações populares que fazem parte da história da cidade. É um momento em que a população reafirma sua identidade e fortalece os laços comunitários. É interessante a história, né? O povo, a cultura. Então, vamos para mais uma pergunta. Como os moradores costumam participar dessas celebrações?
participação é bastante significativa. Durante os 13 dias da festa, a comunidade acompanha as novenas, participa das procissões, ajuda na ornamentação da igreja e prestigia os eventos culturais. Muitas famílias recebem parentes que moram em outras cidades, fazendo desse período um momento de reencontro e fortalecimento dos vínculos familiares e religiosos. É uma tradição que une diferentes gerações. Muito interessante. Gostei demais da nossa entrevista, mas gostaria de mais uma pergunta para finalizarmos. Na sua opinião, qual a importância de preservar essa história para as futuras gerações? Preservar essa história significa manter viva a memória do município. Quando conhecemos nossas origens, valorizamos mais nossa cultura e nossa identidade. As novas gerações precisam compreender que essas tradições fazem parte da construção histórica de Chaval e representam um patrimônio cultural que merece ser respeitado, divulgado e preservado. Muito interessante conhecer todos esses aspectos da cidade de Chaval e perceber como a devoção a Santo Antônio ultrapassa o campo religioso, tornando-se parte da identidade cultural do município. Agradeço imensamente a nossa entrevistada pela disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos e experiência. Tenho certeza que nossos ouvintes puderam aprender um pouco mais sobre a história e compreender a importância de preservar suas tradições. Também agradeço a você que nos acompanhou durante esse episódio. Esperamos que este conteúdo tenha despertado ainda mais o interesse pela história local e pela valorização do patrimônio cultural e religioso de Chaval. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.